magia que agora, em mim, e na minha tia, na minha irmã e na minha mãe, temos que ficar todo mundo igual. E isso não existe. Não adianta fazer uma cirurgia, esse paciente não vai ficar satisfeito. Pega esse momento para você dar esse start nessa nova identidade sua. Não adianta você operar, não vai ficar a expectativa que você quer. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao maior podcast de cirurgia plástica, estética e saúde do Brasil, o nosso Pod Plástica. E como vocês sempre souberam, a gente sempre traz um convidado de alto nível, de alto gabarito, para estar falando aqui para vocês. Por quê? Porque a nossa ideia aqui é trazer o máximo de informações possíveis para vocês, informações atualizadas, para desmistificar muitas crenças que existem hoje, principalmente na internet, sobre esse mundo da beleza, sobre esse mundo da cirurgia plástica. Então é a gente levar informação de uma forma bem científica para vocês e de uma forma real. Então, para isso, para hoje, sabe quem que eu trouxe hoje? A nossa nutricionista do nosso complexo, doutora Luísa. E o tema de hoje será mitos sobre emagrecimento. Vamos falar tudo para vocês sobre dieta, emagrecimento. Vamos quebrar crenças, tabus aqui para vocês. Então fica até o final desse podcast, porque tá imperdível, tá sensacional. Eu também vou aprender muito com a doutora Luísa, que é referência no assunto. Então já compartilhe esse podcast aqui para quem quer fazer um emagrecimento, para quem quer fazer uma cirurgia plástica, mas precisa perder peso. Não esqueça, então, já de deixar o sininho também ativado para você estar recebendo as notificações dos próximos podcasts aqui no nosso canal. Então, vamos começar aqui com a doutora Luísa. Muito obrigado por estar participando aqui. A doutora Luísa, que faz parte do nosso time lá da Unique Mais Fácil. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora André. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. Falar que hoje nós vamos realmente desmistificar esses mitos, essas polêmicas que envolvem o mundo do emagrecimento e o mundo da estética, que a gente sabe que são várias. E é isso, vamos que vamos. Eu estou com o Dr. André lá na Unique e a gente faz esse trabalho para tratar o paciente de uma forma geral, trazendo o melhor, tanto no pré, no pós-operatório e no mundo mesmo, além da cirurgia plástica. E conta um pouquinho aqui quem que é a doutora Luísa, para o pessoal saber mais sobre você, apesar que já é muito conhecida no meio, mas conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui na Unique, hoje referência aí nacional e internacional para os pacientes. Pessoal, então, eu conheci a Unique como paciente. Muitas pessoas não sabem disso, mas a clínica é referência aqui na cidade, né? Já conhecia de nome a clínica, mas eu entrei na clínica como paciente. Em primeiro lugar, eu fui paciente do Dr. André, fiz os procedimentos lá. Ainda sou paciente da clínica mesmo, sendo profissional. Mas o meu primeiro contato foi como paciente. E eu senti tudo que vocês que são pacientes sabem e sentem com a clínica, de todo esse cuidado que a Unique tem com o paciente, em todos os aspectos, cuidado com os mínimos detalhes. Então, isso me encantou muito. E o mundo da cirurgia também, ele tem esses aspectos que a gente tem que olhar além da única especificidade daquela cirurgia, onde muitas vezes o paciente entrega tudo na mão do cirurgião ali e fala, é isso aqui, o cirurgião tem que fazer. Tudo, quero operar e ficar lindo. A magia que agora, em mim, e na minha tia, na minha irmã e na minha mãe, temos que ficar todo mundo igual. E isso não existe. Tem a parte, pessoal, do paciente também. Então, vivendo no mundo, eu já fui atleta, eu treino há muito tempo, na minha casa, a gente sempre teve hábitos alimentares melhores. Então, eu quis poder ajudar pessoas com isso, levar isso. Porque muitas vezes, no mundo que a gente vive hoje, eu falo para os pacientes que a gente tem que ficar fugindo de coisas negativas. Então, lá na clínica, suava exatamente com o que eu prego. Então, aí eu já estava lá como paciente. Se identificou? Totalmente identifiquei. Foi um momento em que eu acho que tudo casou. Foi feito ali para entrar. Era exatamente o momento. A gente já conversou e deu tudo certo. E hoje a gente faz esse trabalho em que o Dr. André hoje é referência de cirurgia plástica funcional, que nós vamos falar aqui disso. E o que ele buscava era exatamente também, da mesma forma que eu buscava estar com profissionais como ele buscava profissionais ali dentro que tivessem esse olhar em que não é uma nutrição em que eu tenho uma nutrição clínica, mas eu olho apenas para alguns aspectos
que são gerais. Tem que ser individualizado. Então, um paciente que vai operar, em alguns momentos, alimentos que são bons, para ele não são bons para aquele momento da vida dele. Com Então, certeza. esse é o chance, esse é o diferencial que a gente tem na clínica. Eu acho que o interessante é a visão sistêmica que hoje a gente tem, igual a gente está falando da cirurgia plástica hoje funcional, integrativa, então a nutrição também hoje ela é funcional, integrativa, porque a gente consegue ver o paciente como um todo. Então, antigamente, eu não conseguia ter esse olhar que eu tenho hoje. Então, eu vi um paciente, esse paciente é lipo e pronto. É só botar na mesa e operar. Exatamente. Hoje não, hoje eu consigo, de uma forma mais sistêmica, ver o paciente de uma forma melhor através da biopedância, através dos exames laboratoriais que a gente pede. E aí eu vejo a importância de uma equipe multidisciplinar, porque eu falo, opa, não adianta eu fazer uma cirurgia, esse paciente não vai ficar satisfeito. Primeiro que não vai ter o resultado que ele quer e o paciente não está bem de saúde. Eu preciso melhorar tudo isso antes para depois ele fazer uma cirurgia e ter um bom resultado. Então, hoje, eu não consigo ver mais a cirurgia plástica sem ser funcional integrativa. Exatamente. Eu acho que trazendo isso também, muitos profissionais, eles vão começar a ter esse olhar. Hoje, não só na cirurgia, em muitas outras áreas da medicina a gente vê. Então, a minha mãe teve câncer, o oncologista dela, hoje ele está fazendo uma medicina integrativa para aqueles pacientes oncológicos terem também essa outra visão. Então, acho que dentro da medicina isso hoje é um tchan. Então, você trazer isso como pioneiro é muito importante. Porque realmente a gente vê na prática a diferença. Muitas vezes o paciente esperava que, mas eu não treino, eu não me preparei para aquela cirurgia, eu não corrigi carência nutricional, eu não comi depois direito, eu não hidratei, eu não bebo água. E aí ele quer milagre, assim, nunca fui na academia, não vou treinar. E aí compara, às vezes, com uma paciente que depois daquele momento, que é uma coisa que eu prezo muito pelas nossas pacientes, fala assim, pessoal, esse é o momento mágico. Pega esse momento para você dar esse start nessa nova identidade sua. E as nossas pacientes que fizeram isso, elas estão muito melhores do que antes. É o que a gente fala. A gente promove também qualidade de vida e saúde. Uma nova era Uma de nova vida. era, porque não adianta ela fazer uma dieta ou fazer uma lipo HD, mas ela continua com os mesmos hábitos. Ela vai voltar até pior do que estava depois ali da lipo. Então, a ideia hoje do paciente é a gente mudar o estilo de vida dele, trazendo mais saúde, e aí sim ele vai ter o resultado que ele quer. Mas não adianta o paciente hoje fazer só uma lipo e não fazer mais nada. Sim. Esquece, você não vai ter o resultado. Eu falo, você vai ficar pior que você tá, porque na hora que você voltar, você vai voltar com mais fome, mais ansiedade. Você vai jogar dinheiro fora. Exatamente. Assim, é muito importante a gente falar disso como profissional também, porque a gente está trazendo a verdade. Então, realmente, fiz uma lipo. Tirei gordura, às vezes ganhei uma gordura depois visceral, porque aquela gordura ali não volta. Não vai sair na lipo. Não vai sair, não tem jeito da gente limpar ali gordura visceral. O paciente, às vezes, tem lipedema, que já é uma condição que precisa de tratamento. Precisa de tratamento nutricional e tem muitos pacientes que precisam de tratamento com medicamento e tá tudo bem se precisar de medicamento, gente. Tá tudo bem. E aquele paciente que quer fazer uma cirurgia plástica, ele precisa fazer uma dieta específica? Ele precisa fazer uma dieta específica. Por quê? Quando a gente fala específica, em um ponto a gente tem que falar de individualidade. Em um ponto, quando a gente fala em cirurgia, num geral, a gente tem que corrigir algumas carências e preparar aquele organismo, vamos falar de um geral, com proteína, com certas vitaminas que vão ser necessárias para uma cicatrização. Tem algumas coisas que o paciente precisa tirar em alguns momentos. Por exemplo, a gente fala 21 dias antes da cirurgia, pelo menos a pessoa tem que parar de consumir colágeno. Então, a gente tem muitos pacientes que faziam uso de colágeno, que era, às vezes, até indicado, porque fala colágeno é muito bom, mas o colágeno, quando a gente vai ter uma cicatrização, se a gente tiver uma hiperqueratinização, ou seja, muito colágeno naquele lugar, a gente pode dar uma queloide. A gente pode ter uma cicatriz hipertrófica por excesso de colágeno. Então, a gente pede para o paciente tirar. Então, colágeno é negativo? Não, não é negativo. Mas, naquele momento, ele pode trazer um resultado piorado. Então, a gente tem um ponto que é geral também, desinflamar, desintoxicar. A gente chega paciente que às vezes está com uma homocisteína elevadíssima, né? Que é um exame que demonstra inflamação no organismo. Tem que ter dieta específica, tem que ter uma dieta com antioxidante, tem que ter uma dieta funcional, desinflamatória. Então, no geral, a gente fala isso. A gente fala que é uma dieta funcional, por isso que chama cirurgia plástica funcional, porque o que é a dieta funcional? O que é a diferença dela para uma outra dieta?
Ela é uma dieta que naqueles ativos de alimento que você está comendo, está consumindo, eles têm algum bem para o seu corpo. Então, tem muitos alimentos que você consome que não tem bem nenhum e alguns fazem até mal. Então, se você vai operar e você, querendo ou não, uma cirurgia é um estressor no seu organismo, naquela data, você tem que estar com o corpo preparado para aquilo. Aí o cirurgião vai te operar, vai fazer a parte dele, mas o seu corpo está preparado para receber essa cirurgia. E depois a gente muda a estratégia para um pós-operatório. A gente tem um pós-imediato e depois uma manutenção desse peso. Ou seja, então quem quer fazer uma cirurgia plástica hoje, principalmente contorno corporal, ele precisa de uma dieta específica para o procedimento, que vai ajudar ali na recuperação, vai ajudar no pós-operatório. E muitas vezes você vai ter que tirar algum suplemento, vai ter que colocar. Sim. Então, hoje, precisa passar pela essa avaliação nutricional, que eu acho que é super importante para o paciente ali. Igual você falou, hoje, quando a gente pede exames, a gente vê o nível de inflamação do paciente, homocisteína, PCR aumentado, fibrinogênio. E aí a gente vai explicar para o paciente, ó, se você não desinflamar, sua recuperação vai ser mais lenta, a cicatrização é mais lenta. Então, eu também concordo que o paciente precisa, hoje, de uma dieta ou de uma avaliação muito mais específica hoje para cirurgia plástica. Muita carência, né? Muita carência nutricional que a gente vê. E alguns efeitos, por exemplo, como uma constipação, que às vezes, quando a gente faz uma cirurgia, e não só na cirurgia plástica, quando a gente faz uma cirurgia, muitas vezes o intestino prende. Então, a gente tem que cuidar também desse intestino, para o paciente depois conseguir funcionar a imunidade, que o intestino também é foco de imunidade. Então, toda essa preparação. E lá na clínica, tanto é que a gente tem um espaço para isso, para o paciente fazer a reposição. Ter o tratamento lá. Então, a gente só não fala. Existe como você fazer isso. Tem um espaço para fazer. E aquele paciente que quer fazer uma cirurgia e precisa emagrecer, existe uma dieta milagrosa que vai perder rápido? Como é que funciona isso aí? Gente, olha só. Dieta milagrosa, se vocês forem operar e você fizer a dieta milagrosa do suco, dieta da lua, você vai chegar na cirurgia péssimo. Você vai chegar lá fraco, você vai chegar com a imunidade baixa, você vai chegar sem nutriente, vai chegar sem músculo e você vai ter o pior resultado que a gente poderia ter. Ela emagreceu, mas está totalmente com carência, né? E aí você vai ter um resultado pior, porque você fez a dieta do suco, porque você perdeu o músculo. E uma coisa, gente, cirurgia plástica não emagrece. Cirurgia plástica não emagrece, tá? Você tem que emagrecer, porque tem paciente que chega para mim ainda, isso ainda existe. Eu quero que o doutor André tire o máximo de peso de mim para fazer valer meu dinheiro. Eu tenho que tirar o máximo. Gente, vamos acabar logo com isso hoje. Por quê? Não, se você acha que eu tenho que estar com o maior peso para valer, imagina que é uma cirurgia de remodelamento do seu corpo. Igual um pincel. O doutor Anel, ele é um escultor, que a gente fala. Né? Gente, a gente vai esculpir alguma coisa, quanto melhor, assim, a forma pra gente conseguir esculpir, melhor. Imagina uma coisa que tá totalmente amorfa, não tem nem... É muito mais difícil. O doutor André pode falar isso melhor que eu aqui como cirurgião. Vamos ver a opinião dele. Inclusive, eu vou até dar um relato aqui. A paciente que eu acabei de atender antes de vir aqui pro podcast, ela vai fazer uma cirurgia de mama, né? Uma mastopexia, e ela me mostra uma foto de inspiração. Aí eu olhei a foto de inspiração que ela me mostrou, falei, o que você vê do biotipo dessa menina que é diferente do seu? A menina magrinha, entendeu? Um colo bem marcado, bem projetado. Falei, então, agora você tá entendendo o que eu tô te falando. Se você não perder peso, se você não desinflamar, a sua mama não vai ficar bonita igual essa aí. Porque olha o biotipo dessa menina magrinha, entendeu? Você vê a cintura fina, braço fino, e ela quer ficar com o colo marcado igual daquela, só que o biotipo dela tá totalmente descompatível. Tá com MC alto, gordura visceral alta, então tá com sobrepeso. Fala, ó, você vai perder pelo menos aí 15 quilos para você ficar igual a essa paciente, para você operar e ter um bom resultado. Senão não adianta você operar, não vai ficar a expectativa que você quer. E assim, a gente tem que entender quem nós somos também, assim, tem coisa que, eu quero parecer, porque nunca a gente quer parecer alguém no todo, hein? A gente tem que lembrar que a gente quer é o melhor de cada um. Eu quero a bunda da Sabrina Sato, o peito é da outra, é o milagre assim mesmo, é o milagre em terra que a gente quer aquilo e isso não tem jeito. Primeiro é aceitar o que nós temos e quem nós somos em questão mesmo de biotipo, e se existe sim. Então tem pessoas, é aquela amiga sua que come muito, e você come às vezes, existe sim, alguns metabolismos, algumas pessoas que, vamos falar aqui rapidinho, um aspecto de microbiota, por exemplo. A pessoa já tem bactérias que fazem com que ela
consiga digerir melhor certos alimentos. Então, a pessoa já tem, às vezes tem mais massa muscular, já tem um metabolismo mais rápido. O seu biotipo já é mais magro. Aí tem um de uma pessoa que já tem genética para obesidade, tem alguns polimorfismos genéticos. Gente, não tem jeito. Melhor se aceitar quem você é, o seu biotipo, e a partir disso a gente consegue fazer a melhor versão sua. A gente sempre tem que ser a nossa melhor versão. Então é por isso que tem gente que come e não engorda, e tem gente que come um pouquinho e já engorda. Olha, isso, nós vamos falar assim, existem aspectos genéticos? Existem, sim, aspectos genéticos. Agora, a genética, ela te define, ela vai te dar um diagnóstico de falar, é isso pro resto da minha vida? Não. A gente consegue, é claro que pessoas, então vou falar de 2 polimorfismos que a gente tem aqui dentro de obesidade, FTO e MC4R. E também tem em receptor de leptina, né, que é o hormônio da saciedade. Então, muitas vezes, o paciente obeso, se a gente for analisar a fisiologia do nosso organismo para emagrecimento e para ganho de peso, o paciente que tem mais peso, ele tem mais leptina. Então, se ele tem mais hormônio de saciedade, como que ele come mais? Né? Que é uma pergunta que muita gente faz. É porque ele não tem sensibilidade mais àquele hormônio. Então, a sensibilidade por conta dos adipócitos, por conta da gordura que ele não é sensível ao hormônio. Então, ele tem hormônio, ele tem mais nível de hormônio, mas ele não é sensível. Igual existe resistência à insulina, tem resistência à leptina. E aí, o paciente não consegue se sentir saciado, perde fome e saciedade. Então, são muitos aspectos que englobam o ganho de peso. Não tem como a gente falar de um só, mas tem pessoas, sim, que vão ter mais facilidade do que outras. E a gente consegue ver isso com teste genético, a gente consegue, dentro de anamnese mesmo também, de sintoma clínico, ir analisando algumas coisas naquele paciente, identificar também motivo que levou a engordar, tipo de comedor. Então, tem pessoa que é mais belisca, tem aquelas que gostam de comer quantidade. Por isso que não adianta pegar a dieta da amiga, pegar a dieta da internet. É isso que eu ia te falar, porque assim, o que eu vejo mais no consultório é o seguinte, a paciente está com sobrepeso, está acima do peso, e quando eu falo se ela está fazendo uma dieta, ela fala, não, eu já fiz todo tipo de dieta, já fui em vários nutricionistas e não resolveu nada. Então, qual que é o papel do nutricionista para esse paciente conseguir perder realmente? O papel do nutricionista é ser agente de mudança. Eu sempre falo isso, porque muitas vezes o paciente, e eu pego muitos casos de pacientes realmente que chegaram em profissionais que deixaram o paciente pior do que antes. E porque uma restrição muito exagerada, então aquelas restrições, aquelas dietas extremamente restritivas, em que a pessoa vai lá e come uma maçã, 6 maçãs no dia. Isso leva à perda de massa muscular. E perda de massa muscular diminui o metabolismo. Então, o paciente, quando ele volta a engordar, ele não volta. O peso que ele ganha não é em músculo, é em gordura. Então, ele está pior que antes. E aí, às vezes, vai fazendo uso de Modern Diet. Eu não posso falar nome, mas esse nome aqui, o paciente faz uso de coisas que comprou ali na internet. Gente, fez o uso do Modern Diet, depois está pior. O paciente, porque ali dentro tem muitas substâncias que você não sabe, que você está ingerindo. E aí, você não fez acompanhamento, você está consumindo alimento que não tem nutrição, nenhuma densidade nutricional para você. Então, são muitos aspectos. E aí que a gente fala do efeito rebote, né? Efeito rebote. Ela pode até perder, porque, lógico, uma dieta restrita de 500 calorias, tomando um remédio da internet, que é um diurético ali potente, ela vai secar. Só que o que acontece? O efeito rebote é 1000 vezes pior. A paciente, quase 80%, 100% desse paciente vai voltar pior. Exatamente. Esses pacientes, então, realmente, gente, se você hoje, qualquer um de nós aqui, se hoje eu comer só alface, é claro que eu vou emagrecer. Mesmo a pessoa que tem o gene da obesidade, que tem polimorfismo, ela vai emagrecer. Ela vai comer só alface, beber só água. Só que o que você está fazendo com esse organismo em aspecto hormonal, porque a alimentação ela tem influência também em hormônio da tireoide, em diversos hormônios do nosso organismo. Treinar tem aspectos influência em hormônio de testosterona. Então, assim, quando você é um paciente que está fazendo isso, esse básico bem feito, ótimo. A questão é que hoje ninguém está fazendo básico bem feito, quer fazer dieta. Ah, doutor, eu até quero fazer dieta, mas eu preciso ir na academia? Eu preciso malhar? Como é que é? Pessoal, dieta, quando a gente fala de emagrecimento, é alimentação. Então, emagrecimento é alimentação. A questão é que músculo é o órgão da longevidade.
E músculo é necessário para a vida. Aí a gente não tá falando nem só de emagrecimento, a gente tá falando de algo muito maior que isso. Então, quando você tem músculo, você gasta caloria parado. Aumenta sua taxa metabólica basal. Então, você tá lá dormindo. Quem não quer isso, né? Você tá dormindo, você tá gastando muito mais. Então, músculo, ele é necessário, eu falo que é um dos bens mais preciosos que a gente tem, é o músculo. Por isso que eu bato tanto na tecla de vamos fazer uma dieta para perda de peso. Musculação, né? Fala pro paciente, Musculação é o que faz o músculo. Então, assim, gente, eu falo, gente, pessoal, como que a gente não vai deixar você perder massa muscular aqui, para esse plano alimentar, quando os pacientes vão emagrecer? Eu vou dar o aporte proteico necessário. Então, a gente vai lá por vamos dar tantos gramas por quilo de peso corporal para você. Nós vamos dar o aporte de nutrientes necessário. Isso você não perde massa muscular. Então, por exemplo, no primeiro mês o paciente não vai treinar. Então, a gente não pode deixar ele ter um catabolismo ali. Agora, como que você vai entrar em anabolismo? Como que você vai ganhar massa? O único jeito, treinando. Não tem jeito de ganhar músculo parado, deitado na sua cama. Não tem jeito. Alguém vai me questionar, a galera vai querer... Não, tem sim, vai comentar aí. Tem sim, já vi estudos. Gente, os estudos que tem de pensamento gerando algumas fibras musculares, gente, é assim, é um mínimo que podemos até fazer, mas não é isso que vai dar um resultado que te trouxe uma mudança efetiva para o seu corpo. Tem que ir para academia. E é o exercício resistido. Então, primeiro ponto, que é a dica que eu dou para todos os meus pacientes, e eu falo isso até, é meio que uma obrigação. Eu tô falando dica aqui, mas meus pacientes eu falo obrigação. Não entenda e associe academia com estética, porque é frustrante. Então, se você malha hoje, você não tá com o corpo que você quer amanhã, e nem daqui 2 semanas. E muito provavelmente nem daqui 1 mês. Então, se você começa a associar exercício físico com estética, você fica frustrado, você nunca mais quer ir. Associa com saúde mental, associa com cuidado com você mesmo, associa com longevidade, com melhora para doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Então, tudo isso, a academia, hoje, né, o músculo em si, o nosso músculo, ele é um medicamento contra tudo isso. Sim. É o que eu falo pro paciente, né? Porque o paciente, não, eu só vou na academia depois que eu fizer a minha lipo, porque eu tenho vergonha de ir na academia hoje. Isso. É o que eu mais escuto. Eu falei, não, pelo contrário, você tem que começar hoje. Vai te ajudar no seu metabolismo, vai te ajudar você não perder músculo, que músculo é reserva que a gente precisa ter. E você já tá preparando para cirurgia, vai te ajudar no seu pós-operatório, não deixar só para depois da cirurgia. Perfeito. Você tem que começar antes. Igual você fala, mas eu tenho vergonha do meu corpo, que eu chego lá, tem mulheres que estão magrinhas, eu não tô meio fora do meu peso, mas assim, gente, igual você falou, não pensa na estética, pensa na sua saúde, na sua longevidade, pensa que vai melhorar a sua vida como um todo, e esquece estética. Associar a estética é frustrante. Então, assim, o paciente que fica tanto esperando o resultado ali, que não vem tão rápido, tem um momento ali que você tem... Porque depois que chega, claro, é muito bom, mas não dá para ficar associando. E com relação a isso de... É raro os pacientes me falarem isso, mas quando alguém fala, e eu já escutei isso de pessoas próximas, amigas, nossa, eu deixo de malhar por vergonha. Gente, as pessoas estão lá pensando a mesma coisa. Então, não tem ninguém te olhando. A pessoa está pensando a mesma coisa que você está pensando que está olhando para ela. Porque todo mundo está pensando. Eu, que treino há 15 anos, eu chego lá, eu tive um filho, peguei muito menos peso. Eu fui voltar pra academia, veio o pensamento em mim, nossa, Luísa não pega mais peso. Gente, e daí? Pelo amor de Deus, esquece, não tem ninguém, o pessoal tá lá mexendo sarna, o pessoal não tá nem sabendo da sua vida, o pessoal tá pensando a mesma coisa deles. Justamente. Vamos esquecer que essa pessoa vai achar, se você tá acima do... Pelo amor de Deus, se a gente for ficar guiando a nossa vida pelo que o outro fala... A gente não faz nada. Você não vai viver mais, tá? Aí você vai ficar vivendo de acordo com o que o outro quer. Então, esse ponto aí, ó... Já era. Já era. Pensa na sua saúde, pensa no seu músculo que você precisa. Já era. Põe uma roupa, vai pra academia e esquece. A pessoa tá pensando a mesma coisa, não tem ninguém te olhando. E é o que eu falo também, porque vai chegar um ponto que o seu organismo vai adaptar. E aí não adianta a dieta ali, você vai precisar associar uma atividade física, não tem como. No início vai fácil, mas depois não dá mais. Realmente. Hoje, quando a gente vê nos estudos sobre manutenção de peso perdido. Então, aqui, gente... Vamos falar, né? Cirurgia plástica não emagrece. Então, a gente precisa entrar com
protocolos, medicamentos que sejam bariátricos para emagrecer e a cirurgia vem para fazer. Mas como o assim desenho. nutricionista indica medicamentos e protocolos? Pessoal, eu não prescrevo, mas eu indico. Claro que eu indico que tem paciente que tem indicação de medicação e tem que tomar. Não tem problema a pessoa que tem indicação do medicamento fazer uso do medicamento. Então, quando as pessoas me perguntam assim, muitas pessoas perguntam, é melhor emagrecer sem remédio ou com remédio? Gente, a pergunta não tem que ser essa. É claro que, em qualquer aspecto, não vamos falar só de emagrecimento, é melhor na vida sem o remédio. É melhor eu não ter problema cardíaco, então é melhor não usar medicamento. Agora, quem é essa pessoa? Provavelmente você está me fazendo essa pergunta é porque você precisa do medicamento. Então, assim, o melhor, o ideal é sem o medicamento. Tem pessoas que não vão precisar tomar medicamento. Agora, quem precisa já está na luta. A pessoa já tentou muito. Essa pessoa tem indicação. Então, vão ter exames ali, muito provavelmente uma síndrome metabólica. Vamos ter um IMC mais alto, uma alteração de perfil glicêmico, glicemia alta, às vezes uma hemoglobina glicada alta. Colesterol, perfil de triglicérides alterado, gente, é indicação, é doença. É o que eu falo pro paciente, né? O paciente fica, mas se eu tomar esse remédio depois, quando eu parar, não sei o que, eu falo, meu filho, pensa o seguinte, do jeito que você tá gordo que é pior. Se é com remédio ou sem remédio, não importa. O importante é você chegar lá, entendeu? E aí, lógico, você chegou, beleza, depois você vai fazer protocolo de manutenção. Exatamente. Você não esquece que você acha que fez e acabou. O que eu vejo hoje é muitas pessoas, mas eu vou emagrecer e depois? Não, depois você vai fazer acompanhamento de manutenção, tanto com nutrólogo, nutricionista, toda uma equipe multidisciplinar. É pro resto da sua vida. Isso, gente. Principalmente a obesidade hoje, que a gente fala que ela é uma doença. É uma doença. Então não tem jeito de você ficar livre da doença. Se você para, você vai voltar. E é mais de quase 100% dos pacientes que fazem dietas muito restritas, medicamentos muito fortes, se ele para de uma vez, ele vai ter um efeito rebote. É natural isso, entendeu? Então, já tem que botar na sua cabeça que é pro resto da sua vida esse acompanhamento com nutricionista, nutrólogo, endócrino, toda uma equipe para te ajudar. Porque depois dos 30, a gente vai perder testosterona, vai perder vitamina. Então, a gente já tem que estar fazendo a reposição naturalmente. Não tem como você ficar sem. Então eu falo, paciente, você já tá com 30, meu filho. Agora é só ladeira abaixo. Então você tem que cuidar, ué. Então as pessoas fantasiam demais. Então, eu vejo muito pessoal, mas se eu tomar remédio, e aí depois o meu efeito rebote. Gente, para com isso. Você tem que, de algum jeito, você tem que chegar lá. Sim. Se vai ser com remédio ou não, não importa. Não importa que você vai chegar. Tem pacientes que conseguem, sem, que foca, beleza, maravilha. Mas a grande maioria não vai sem protocolos. Sim. O que eu vejo é isso. E hoje, gente, a gente tem protocolos fantásticos Sim. no mundo. Hoje você tem implantes que vai te ajudar, você tem soroterapia, você tem medicamentos, parte oral também, você tem a parte de dieta, muitas estratégias. Então, assim, hoje não tem por que você estar com obesidade ou sobrepeso. Não tem. Eu falo pra pessoa, ó, porque então não foi no profissional certo que tá te ajudando. Sim. Se for igual, a gente vai lá no nosso complexo, hoje a gente tem toda uma equipe ali para dar suporte pra essa pessoa. Se ela fizer tudo direitinho, eu falo, meu filho, não tem jeito de você não perder. Ainda mais hoje com o Mounjaro que chegou, então assim, que ajuda muito, os implantes que ajuda. Dependendo, hoje a pessoa evita de fazer uma cirurgia bariátrica. Sim. Então, falando já do Mounjaro, e aí? O Mounjaro veio para substituir a cirurgia bariátrica? Gente, vamos falar aqui do Mounjaro, então. Né? Dentro de todos esses aspectos que a gente está falando, então, de uso de medicação, de cura de obesidade. Então, dentro de medicina, o que as pessoas têm que entender é que a palavra cura é uma palavra muito complicada de se dizer. A gente não fala cura, a gente fala remissão, a gente fala tratamento, a gente fala... Agora, cura, gente, não está aos nossos dedos nós falarmos de cura, né? É uma coisa maior do que nós. Então, cura é muito complicado em qualquer um dos aspectos aqui que a gente está falando. Então, cura. O Mounjaro veio para curar. Primeiro que, se a gente teve... até hoje, medicamentos que vão sendo cada vez mais potentes, mais fortes, e a gente tem níveis de obesidade aumentando ao longo dos anos, tem alguma coisa aí acontecendo. A gente vive num mundo obesogênico. Então, em primeiro lugar, termos o entendimento de fazermos a base agora. Nós temos uma medicação hoje que agora vai chegar no Brasil, mas assim, já foi lançada, já está sendo usada, tem paciente, inclusive nós temos pacientes em uso, que veio para revolucionar o emagrecimento. Então, a gente tem uma medicação que ela vai atuar como agonista de hormônio, então ela vai atuar como... Agonistas são como se elas fossem cópias, elas vão simular hormônios que a gente tem no nosso intestino, que trazem saciedade, que atuam, trazendo saciedade, já vão atuar
naquela busca que você tem. E ela, além de atuar no que a gente já tinha, que era o Ozempic, que tinha Saxenda, que era semaglutida, liraglutida, tinha o Victoza. Eles foram vindo, caminhando, evoluindo. Hoje, ela substitui essas outras medicações por ela ser análogo de GLP-1. E, além disso, ela tem ela é duplo. Ela é uma agonista dual, ela é dupla. Ela tem o GIP também. Então, por conta disso, ela é muito mais potente. Então, hoje a gente tem no mercado um medicamento que, sim, a gente já viu artigos até com 30% de perda ponderal. Então, é igual uma cirurgia bariátrica, né? É equivalente a uma cirurgia bariátrica, é algo muito revolucionário. É uma medicação que, realmente, para essa epidemia que a gente tem, a gente consegue ter bons olhos para o futuro, para esses pacientes que precisam emagrecer. Porque esse paciente precisa dessa medicação. Gente, não tem problema. É falta de foco, força, fé. Não é. Não é falta de foco. E o que eu vejo, que é o principal que eu vejo, que mais chega no consultório, doutor, tomei o Ozempic e não funcionou. Pra mim não deu certo. Mas por quê? Porque tá fazendo do jeito errado. Se a pessoa fizer de um jeito certo, com acompanhamento do bom profissional, eu falo, não tem jeito de dar errado. Por mais que você queira, você vai conseguir. Não, com o Monjaro não tem jeito. Não tem jeito de dar errado, porque assim, é potente mesmo. Eu falo que é a Ferrari. Se você usa o Monjaro, se você faz implantes, se você faz soroterapia, se você faz dieta e entra com outros medicamentos associados, velho, não tem jeito de você não perder. Não tem. Porque primeiro você não vai dar fome. Você não vai comer. Não come. Você vai diminuir a vontade de comer doce, besteira, refrigerante. Então, sim, você vai perder, não tem como. Mas não adianta que somente com medicamento você vai perder. É todo um protocolo. Por isso que a gente fala hoje de protocolo e não medicamento. Porque se for só o medicamento, realmente eu concordo com você que não vai dar certo. Exatamente. Mas às vezes os protocolos, e ele incluso, aí sim você vai ter um resultado. Por isso que o acompanhamento com o médico, as equipes multidisciplinares, é fundamental. Porque não adianta você também estar tomando Monjaro e estar comendo errado. E é aquilo, o Monjaro muitas pessoas ainda não conhecem e não tiveram acesso, mas muitos pacientes tiveram acesso ao Ozempic e fizeram uso. São pacientes que continuavam comendo besteira e aí perdia massa muscular. E a gente entra em termos que chegaram, né, como cabeça de Ozempic, que foi um termo que foi muito difundido. O que é essa cabeça de Ozempic? Que foi um termo muito difundido, que as pessoas... Nossa, eu vou ter cabeça de Ozempic. Então, vamos lá. Cabeça de Ozempic nada mais é do que uma desproporção da cabeça com relação ao corpo. E, gente, Ozempic, daqui uns dias é a cabeça de Monjaro, que aí vai ser mais ainda. Vai só mudando. Vai ser a cabeça de Monjaro. A cabeça de Monjaro ainda vai ser mais potente. A cabeça de Ozempic, a cabeça de Monjaro, nós já estamos prevendo aqui o futuro. Aqui hoje, nessa data, daqui uns dias, vai ter a cabeça de Monjaro. Não é um medicamento que aumenta a cabeça de ninguém, tá? Medicamento não aumenta a cabeça de ninguém. A questão é, você perdeu muito peso, muito volume. Muito provavelmente, sem protocolos, sem acompanhamento, perdeu massa muscular. Então, perde muito volume o paciente em um curto período de tempo. Você perdeu volume. Fica desproporcional o volume da cabeça ao corpo. Então, não é que você aumentou sua cabeça. Se você medir a cabeça de qualquer um dos exemplos que o pessoal faz os memes de quem quer que seja, a cabeça da pessoa é do mesmo tamanho. Mas houve uma perda de volume extrema, causada pela rápida perda de peso num curto período de tempo. E aí perdeu muito volume. Então, se a gente faz isso de uma forma bem feita, mesmo com a medicação potente como o Monjaro, da forma como a gente faz, você não vai ter a cabeça de Monjaro. Porque a gente está fazendo ela de uma forma que você não vai perder este volume desta forma. Então, a gente vai manter uma proporção. Agora, a cabeça da pessoa continua a mesma. Justamente. Você sabe o que eu mais recebo no direct, no meu WhatsApp? Doutor, quer comprar um Monjaro para eu aplicar? Porque aí vocês vendem, não sei o que, na clínica que vocês têm, no Brasil ainda tá difícil, eu sei que aí tem. Você não me vende, não, que eu já acompanho com o ciclano lá, eu já faço acompanhamento ali. Eu falei, não vendo, quem vende remédio é farmácia. Eu não vendo remédio, eu vendo protocolo com a minha equipe. Por quê? Porque senão não vai dar certo, você vai botar ainda defeito que o remédio não deu certo.
Entendeu? Porque eu não tô te acompanhando, nossa equipe não tá te Sim. acompanhando. Ali a gente não fez uma biopedância, não fez toda a avaliação de vitaminas e hormônios que você precisa. Então, é protocolo, não é remédio milagroso. Então, e por isso que as pessoas têm que entender, não existe remédio milagroso. Se você quer perder peso, é fazer protocolo certo. Entendeu? Ah, mas eu tô fazendo com ciclano e lá não tem, lá o Ozempic não tá indo, eu quero entrar já com o Monjaro. Mas não adianta só o Monjaro. Você tem que ver que você vai precisar de implante hormonal, você vai precisar de soroterapia junto, você vai precisar de mais remédio junto com o Monjaro, porque muitas vezes a gente precisa associar outros remédios. Então, é protocolos. Então, não adianta você querer que achar que o remédio vai, e eu não vendo remédio lá na clínica, eu falo, não sou farmácia. A gente vende protocolo específico para cada paciente. Aí sim, você vai perder e secar. Sim. Aí você vai perder, porque você tá com acompanhamento. Ah, precisa aumentar a dose, não precisa aumentar a dose, precisa associar mais um remédio, não precisa. Ah, precisa apertar mais ali na dieta. Aí a gente consegue ter esse acompanhamento. Em 2, 3 meses a pessoa seca, não tem girela não secar. Mas tem que fazer a coisa certa, porque senão depois começa a botar, o remédio não fez efeito para mim. E um ponto muito importante são os colaterais também, que a Justamente. gente, quando a pessoa tá com esse acompanhamento, a gente vai cuidar dos colaterais da medicação. Então, o paciente que pega um medicamento que cai do céu, lidar com esses colaterais é complicado. Então, vem às vezes um Ozempic que causa uma constipação, a gente já vai cuidar dessa constipação. Essa perda de peso que pode levar muitas vezes a perda de massa muscular, que que a gente tem que ter tanto cuidado com ela. Ali a gente vai associar tanto o treino, que a gente já falou disso aqui, então você vai ter que treinar, mas a gente pode associar alguns fitoterápicos, algumas formulações, alguns planos dentro do protocolo que vão te auxiliar a não perder essa massa muscular. Porque na perda de peso são processos antagônicos. Então, perder peso é o oposto de ganhar massa. Então, se a pessoa está perdendo peso, é claro que pode acontecer. E aí, por isso que a gente tem que estar com esse acompanhamento de olho ali em cima dessa massa muscular desse paciente. A gente tem que ter esse cuidado. E se a pessoa acha que o Google, ela vai virar PhD ali, do Google de saber, não vai não, gente, tá? Não vai não. A gente estuda muito para conseguir, cada um dentro da sua área, saber o que é melhor ali. Luísa, o que eu mais recebo lá no meu consultório é assim, doutor, já fiz de tudo, mas não consigo emagrecer. Quais são os principais erros que você vê hoje que as pessoas têm ou fazem que dificulta esse emagrecimento? Eu vou falar os meus aqui, eu quero que depois você fale os seus aí, que você mais vê no seu dia a dia. Tá, então eu vou falar primeiro? Pode. Vou falar primeiro então, gente. Então, assim, primeiro ponto, essa questão de acreditar mesmo nessas coisas milagrosas é um ponto que pegar ali da internet, a fulana vendeu aquilo ali, isso o primeiro erro é achar que. Uma coisa eu sempre desenho para os meus pacientes, assim, uma pirâmide que eu falo, pessoal, a base da pirâmide, alimentação e treino. Depois, em cima vem medicamento. E depois, o padrão ouro que a gente tinha era a cirurgia bariátrica. Hoje, a gente tem uma medicação que a gente... Como ela é muito nova, a gente não vai ter estudos randomizados. Porque é uma medicação muito nova, não deu tempo ainda. Mas de associação que vai chegar num padrão ouro para emagrecimento. Então, hoje, a gente tem essa pirâmide. O paciente tem que sempre fazer o topo da pirâmide. O paciente pode estar usando medicamento que pode ter feito a bariátrica. Tanto é que tem paciente que faz bariátrica e tem reganho. Então, em primeiro lugar, pessoal, o básico bem feito. Então, outro aspecto, contagem de caloria, que as pessoas fazem ali por conta própria, que tem muita gente que pesquisa a dieta flexível. E por que, na minha prática, eu falo que ela é uma das coisas que eu mais abomino, eu fico com raiva mesmo. Por quê? Isso aconteceu muitas vezes já. Pacientes que têm até o aplicativo, aquele Fat Secret, MyFitnessPal, o paciente tem há 10 anos o aplicativo, só ganha peso, tá ganhando peso há 10 anos, continua contando aquelas calorias. É um ciclo vicioso. Então, eu falo, isso é uma necessidade de controle, então entra aspectos muito emocionais também. É uma necessidade de controle e eu falo isso, gente, não é julgando ninguém, porque eu também já fiz isso. É muito fácil a gente entrar nessa. Então, eu já fiz isso, eu já tive por muito tempo o aplicativo. Mas quando você fica ali naquela contagem e aí você começa a achar que você já virou um expert naquilo. Aí você fala, não, vou fazer essa mudança aqui. Não, então hoje eu vou comer esse McDonald's aqui. Aí você começa a contar só a caloria. E, gente, o alimento, ele é informação. O alimento é informação para o nosso organismo. Ficar contando caloria... Primeiro que esses alimentos, se você só contar caloria, você não vai ter nada, você não vai entender de nutriente do que está dentro daquilo, você não sabe dentro
tanto de micro, mas eu falo de macro também. De proteína, gordura, carboidrato. E às vezes o paciente fala assim, não, então eu vou fazer dieta, eu vou ficar contando só macronutriente. Mas aí fica tentando encaixar dentro daquilo ali que colocou naquele plano que ela pensou que era certo. E nunca dá certo, gente. Não dá certo. Uma coisa, às vezes, são atletas que já tem um pessoal que tá cuidando para eles e ele já só come aquilo pesadinho. Então, ele come a batata doce dele, o frango, não sei o quê, ele faz uma contabilização. Agora, para todo mundo, para população geral, ficar contando caloria, fazer dieta flexível, por isso que há 1000 anos você está fazendo dieta flexível, contando caloria, E não continua resolve. com o aplicativo, não resolveu até hoje. E eu já fiz isso, um monte de gente já fez isso, eu tenho muito paciente que faz isso. Na hora que você abre mão da necessidade de controle, é muito louco, mas é abrir mão da necessidade de controle. É mais a fundo do que falar assim, não, eu vou só confiar no processo. Não, é abrir mão da necessidade de controle, porque eu vejo um sofrimento no paciente, tipo assim, excluir o aplicativo é uma dor. Eu não vou ter mais controle sobre o que eu tô comendo. Mas é um controle falso. Não, e eu já fiz isso também, de ficar controlando, Acho né? que todo mundo. Todo na balança, que é trem Todo mundo. certinho. E igual você falou, depois você abre mão disso, esquece o aplicativo, esquece esse trem rigoroso. Cara, parece... mais fácil. É bem mais fácil, porque você já sabe ali, mais ou menos. E é equilíbrio. E confiou no processo. E Porque se a gente confiou no ficasse processo. contando, aí o que você ia fazer? Se eu tô aqui, que eu peguei aquele Você bolinho... ficou obcecado. Não, louco. A gente pegou... Mas agora eu comi aquele sonho de valsa, agora eu comi não sei o quê, agora um pedaço da banana. E aí até na cabeça... Gente do céu, o tempo que você passa pensando naquilo, domina a sua vida de um jeito que você engorda por causa disso. Sim. Então, a contagem de calorias está te engordando e o aplicativo está te engordando porque tá te deixando refém daquilo. E aí, você consome coisas que não são positivas para você e deixa de comer coisas por medo ali. Então, esse é um dos pontos que eu vejo que tem que mudar. Esse é um dos pontos que eu vejo que tem que mudar. E o que eu vejo, um dos principais erros que eu vejo hoje, dificuldade de emagrecimento, principalmente na clínica que eu vejo, as pessoas falam, doutor, já fiz de tudo e não emagreço. Aí quando você vai ver, fez só dieta, ou fez uma atividade física, mas parou, não fez protocolo. Se você quer perder peso de uma forma definitiva mesmo, você tem que fazer protocolo. Mas aí o que eu vejo? Quando a gente passa os protocolos hoje, que envolve soroterapia, envolve implante, envolve dieta, envolve medicamento, são pelo menos 5 bases que eu falo ali hoje pro paciente, né? Se você quer perder, é 5 bases. Não adianta você fugir e fazer uma, 2. Você não vai perder. Então, ó, a primeira delas, assim que eu falo, é dieta. Então, você tem que estar com uma dieta ali, uma estratégia de dieta ali, dependência cetogênica, low carb, lógico, a nutricionista vai te avaliar e vai indicar para você. É uma delas. Segunda, atividade física. Tem que estar aliado. Não tem como. Você tem que estar aliado com a atividade física, porque no início vai, mas depois não vai mais. E outra, a gente não pode perder músculo, igual a gente falou aqui. Terceiro, soroterapia. A gente vai entrar com medicamento injetável na veia intramuscular que vai acelerar seu processo, vai aumentar o seu metabolismo, vai fazer você desinchar mais rápido. Então, tem que fazer soroterapia. Terceiro, hoje o quarto, quer dizer, implante. Hoje os implantes é para desinflamação, perda de peso. Tá no seu subcutâneo liberando 24 horas. Sim. Como é que você não vai perder? Você perde. E o quinto, medicamento. Para o paciente que não consegue, ele tem que entrar com medicamento. Sim. Então, só essa, eu falo assim, a mão. Você tem nessas 5 aqui, você vai. Se você não fizer, você não vai. E aí, o que a pessoa fala assim? Mas eu vou gastar dinheiro. É muito caro. Mas se você não fizer, você não vai perder. Você tem que escolher. Ou você quer ficar desse jeito, ou você vai fazer desse jeito. Então, igual o Dr. Rodolfo Ferrari que estava aqui, que era um nutrólogo, ele falou uma coisa para mim que é fundamental. Primeiro, tem que querer. A pessoa tem que querer. Tem que querer. Se ela não querer, não adianta você indicar uma dieta, não adianta uma atividade física, só isso não vai, gente. Então, bota isso na cabeça. Protocolo com as 5 bases. Aí você vai perder. Segunda coisa, tem que confiar no médico. Ou confiar no profissional. Tem que confiar no profissional, porque não adianta, a minha amiga chegou, vai me indicar, aí já começa a extrapolar e não segue a orientação do profissional. Não adianta. E para mim, o terceiro ali é aquela confiança 100% no profissional. E seguir, né? Então, seguir o que está orientando. Porque você confia, mas não segue, não adianta. Sim. E a gente tem hoje, quando a gente fala de... Tem também muitos mitos, né? Acerca de tudo isso. Quando a gente fala, às vezes, de entrarmos com que seja uma vitamina, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui básico. De uma vitamina D intramuscular. A vitamina D, ela pode ser usada de forma oral, mas... Ela, em específico, eu vejo muito na prática clínica, e isso aconteceu comigo também, que por diversos aspectos de absorção, diversos aspectos da forma como
Eu vou falar que da própria cápsula da vitamina D hoje ainda para mim é uma incógnita, mas a maioria dos meus pacientes, isso aconteceu comigo, não estão conseguindo manter os níveis séricos de vitamina D adequados só com a suplementação oral. Então, entrar com essa medicação intramuscular é indicado. Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, não é uma loucura que ninguém está inventando. Porque tem vezes que você for tomar Soraya, pode tomar uma carreta que não vai atingir. Ele tem que entrar com a parte intravenosa ou intramuscular ali para atingir aquele liminar que precisa. E isso é saúde. Sim. Vitamina D adequada é saúde. A vitamina D, ela é um hormônio, então a gente precisa dela num nível pra gente... Você vê o paciente tá lá fadigado, tá cansado. Aí vamos entrar, então, a gente fala intramuscular, aí também tem um aspecto de soroterapia que é na veia. Vamos dar um exemplo, por exemplo, da vitamina C. A gente também tem muitos pacientes que, dependendo da forma, porque a absorção, o processo de absorção de qualquer vitamina, ou do fármaco também, quando ele é oral, passa por um processo todo, né? A digestão, ela tem um processo que se inicia pela boca, mas tem todo um processo para ser absorvida. Então, o paciente entrou, fizemos uma soroterapia, não tem nada de errado, entende? Quando a gente fala de aspectos que foram falados, mas isso não tem necessidade, são casos de coisas que não vão ter embasamento. Mas existem muitas coisas que têm embasamento, e se a gente está indicando para aquele paciente, e aquele paciente precisa, vou falar do meu caso, é porque o outro não estava resolvendo. É o que eu falo para o paciente hoje, principalmente da questão da soroterapia, é a parte de reposição. Então, o que a gente faz hoje para o paciente é a reposição. A gente não vai indicar nada ali que não precisa. Não faça sentido. Então, justamente, a gente pede todos os exames laboratoriais para a gente ver o nível que tá. Não, tá ok, isso aqui consegue ser oral? Oral. A gente faz reposição oral para o paciente. Não, tá muito baixa, essa aqui você precisa fazer. E alguns oral também, mesmo dando... Não tá tendo tanto resultado. Não tá feito. Então, olha, isso aqui tem que ser injetável, né? Então, hoje, a soroterapia, muitas vezes, até profissionais mesmo, que eu vejo da área médica, porque tá faltando conhecimento para a área médica. Eu tava num congresso de cirurgia plástica semana passada, no Rio de Janeiro, conversando com dos grandes profissionais da cirurgia plástica funcional, e eu falando que, cara, hoje eu ponho implante na cirurgia de metformina, resveratrol, oxidrolona na cirurgia. Ela ficou assim, mas como assim você coloca? Tipo assim, me explica mais, assim, não sabe disso hoje, entendeu? Então tá faltando conhecimento, principalmente também para a área médica que eu vejo, né? E aí muitas pessoas falam porque não tem conhecimento, ignorância. Então eu vejo a falta mesmo de conhecimento. Então soroterapia, a gente vê alguns pessoal falando mal porque não tem conhecimento da soroterapia. Não sabe da importância que é de repor uma vitamina D baixa, uma vitamina B baixa, uma vitamina C baixa, magnésio, cobre baixo. Então assim... Quando a gente fala, o paciente chega e fala, tô cansado, eu não consigo ter disposição, eu acordo ali desanimada, eu vou na academia totalmente desanimado. Então, como é que você não vai recuperar esse paciente e falar que não é bom? Sim, e ainda mais, a gente começa a ter muita experiência na prática clínica, porque os nossos pacientes são pacientes que, às vezes, eles precisam de algo imediato. E aí, por conta disso, a gente começa a ter mais experiência em enxergar e a gente vê que é diferente. Tanto é que a gente virar adepto, a gente usa. Sim. Então, não é para todo mundo e a qualquer custo, qualquer coisa. Mas quando tem uma indicação, é porque é algo que, tanto uma reposição quanto uma questão, em muitos casos, quando a gente fala desinflamação, tem muitos nomes que ficaram mal vistos. Assim. Então, às vezes, o nome detox, nome desinflamação. Mas... Vamos voltar ao sentido literal da palavra de desinflamar um organismo. Então, tem organismos que estão inflamados, sim. Não nesse sentido que foi utilizado na internet, mas no sentido de inflamação literal. Esse paciente está ali com os exames, o paciente está inflamado, o exame sérico dele, nossa, tá aquele horror. E sabe como é que é interessante, vou até dar o depoimento, como é que eu comecei a indicar a soroterapia. Então, nós viemos de escola tradicional, de cirurgia plástica, que é só operar.
Sim. Então, não sabíamos mais nada além disso. Então, eu comecei a correr atrás. E aí, quando eu fui montar a Unimed Med Spa, já falaram assim, você tem que montar uma sala de soroterapia porque tá muito em alta e o pessoal tá fazendo muito essa reposição. E eu falei, nossa, mas eu não sei nada de soroterapia, eu não acredito muito em soroterapia porque eu não vejo o cirurgião indicando. Quem vai indicar mais vai ser o nutrólogo ali, o nutricionista, beleza. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver junto com o nutrólogo que estava lá, e eu falei assim, por que você não faz um soro para cicatrização? Por que você não faz um soro aqui para hiperidratação? Por que você não faz um pool de vitaminas que vai ajudar na imunidade desse paciente que está baixo? E eu comecei a indicar para os pacientes, né? Falei assim, olha, acabou de fazer uma lipo, está totalmente espoliado, vamos fazer um soro de hiperidratação com pool de vitaminas aqui. O paciente falou, doutor, parece que você tirou o camão, hoje eu estou 1000 vezes melhor no outro dia. E aí eu comecei a ver os retornos, eu falei, cara, isso aqui funciona. Eu vou ter que aprender mais, porque funciona. Eu vejo a diferença do paciente usando ali no dia a dia. E aí que eu falei que foi meu start, né? Então, vendo o dia a dia e o benefício para o meu paciente. Sim. Foi uma coisa que eu não acreditava, não tinha conhecimento sobre, né? E aí, no que eu vi no dia a dia, e eu vendo realmente o paciente ali muito mais satisfeito, questão de cicatrização, a questão da imunidade da pessoa, a questão da disposição. O pessoal chegava lá, que a gente fala assim, pálido, né? Da cirurgia grande, de cirurgia de mummy make-over, e aí você fazia uma hidratação para ser no outro dia. Não, doutor, eu tô bem melhor. Então, outra. Então, assim, eu vi no meu dia a dia isso. E hoje eu indico 100% dos meus pacientes. Sim. Antes da cirurgia, eu já preparo melhor agora fazendo a desinflamação, né? Antes da cirurgia. Já reponho aquelas vitaminas que já estão baixas antes da cirurgia. E eu falo assim, mudou totalmente o meu consultório, a clínica. Hoje os pacientes estão 1000 vezes mais satisfeitos. Melhores. Pós-operatório, quase nada de complicação. Eu falo, gente, eu não tenho problema hoje de cicatrização, problema ali de seroma. É raro acontecer. Quase 90% dos pacientes super satisfeitos. Por quê? A preparação está sendo 1000 vezes melhor. E a gente vê as pacientes mesmo... A paciente operou porque ela fez tudo bem feito, então é indicado. O que a gente está falando aqui é quando é indicado. A gente não está falando ali, não... Qualquer um ali chegou, fez um negócio ali do Deus dará. Não é isso, a gente está falando de indicação. Então, a gente vê pacientes que a paciente operou, ela fez tudo certo, operou. No outro dia, você não acredita aquilo ali, a paciente ali. Que a gente fala, é a indicação certa, né? A gente não passa ali, não, é uma receita de boa para todo mundo. Não, a gente pede exame para 100% dos pacientes. E ainda eu falo para o paciente, olha, vamos repor isso aqui que tá baixo em você. Precisa repor para cirurgia, porque a sua recuperação vai ser 1000 vezes melhor com isso aqui recuperado, né? Sim. Então, é a indicação certa para o paciente certo. Não é uma receita de bolo para todo mundo. E imunidade, tem coisas que... E a gente fala, porque a nossa experiência foi dentro de uma cirurgia que era indicado porque era algo imediato, mas aí você vai vendo que, num geral, primeiro que a população já é carente porque já não come direito. Então... A gente, quando você vai ali dentro da prática, você vai tendo a experiência, é diferente. E aí a gente usa também. E a gente usa e aí vê que é bom. E hoje uma grande dificuldade que eu vejo, né, Luísa? Principalmente com a era do iFood, são esses ultraprocessados, né? Nossa. Como que vocês, nutricionistas, lidam com isso com o paciente? Eu falo que o paciente, que quando eu falei que o nutricionista tem que ser agente de mudança, a gente tem que ensinar também os pacientes a fugirem dessas ameaças. Então, realmente, o iFood, e daqui a um tempo, eu brinco que logo mais vai estar colocando dentro da nossa boca, vai vir o drone aqui e colocar dentro da nossa boca. Porque o jeito que as coisas estão andando, primeiro que a gente já não movimenta mais. Altamente sedentário. A gente pode até, às vezes, falar por nós mesmos. A gente treina, mas o nosso nível de atividade, a gente tá bem sentado. Sim. A gente já tem sentado, então tem muita mulher aí... Igual a gente vai falar, a gente até falou mais assim, você pega o pedreiro ali, né? Dá um exemplo, né? O cara come igual um boi, né? Que é pratado ali, forte, sei o quê. Seco. Só o cara seco, forte, a grande maioria, mas o cara tá consumindo e gastando muita energia. Andando de bicicleta, pegando peso. Então, ele tem um nível de atividade, e atividade é diferente de exercício. Atividade é o que você faz no dia a dia, e o exercício é o que você faz ali na academia, no esporte. Então, nosso nível, às vezes, não é um nível tão alto de atividade. A gente atende sentada, a gente passa o dia ali. Eu tento, obviamente, tem elevador, eu pego a escada. Eu ensino meus pacientes a se tornarem pessoas mais ativas. Mas, cada vez mais, a gente se torna pessoa sedentária. Então, antigamente... A pessoa levantava, tinha que desligar a TV, hoje é controle. Daqui um dia, já é o celular, não sei mais, daqui um dia estou tudo parado, não faz mais nada. É o drone mesmo trazendo e colocando dentro da boca. Então, são ameaças que nós vamos ter que fugir dessas ameaças. Quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, são alimentos com alta densidade calórica. O que é isso? É um alimento que você pega
uma coisinha pequena, assim, que numa porção pequena, ele tem muita caloria. E a caloria vazia. Uma coxinha da vida. Pior. Porque a coxinha ainda tinha alimento. A coxinha ainda tinha um alimento. Muita coisa ali é nem alimento, gente. Ali é um negócio que foi feito que nem alimento. A bolacha recheada. Porque o que acontece é que na parte da indústria, quando você põe alguma fruta, quando você põe algum alimento, o que você tem que pagar de imposto é mais caro do que pôr sabor a algo, quando você coloca. Então, é sabor, nem a bolacha não é nem de morango, é sabor morango. Porque morango não existe ali. Então, é sabor. Então, não tem nada. Então, ela tem o benefício do morango na bolacha. Não tem nada ali. Ela tem o sabor artificial e um monte de coisa que não tá te nutrindo. Então, a gente fala de alimentos ultraprocessados, a gente fala de de densidade calórica e sem densidade nutricional. Não tem nada para te nutrir ali. Então, quando a gente fala que alimento é informação, que informação você está mandando para o seu organismo? Nossa Senhora. Além de não te fazer bem, ainda te faz mal. Então, a gente fala muito do descasque mais e desembrulhe menos. E aí você orienta, tipo, o paciente fazer umas táticas, tipo assim, fazer mais umas marmitinhas, mais alimentos mais... Organização, quando a gente estava falando dos aspectos que eu mais vejo de problema também nos pacientes. Organização é fundamental. Então, quando a gente deixa... Chegar no momento em que você tá com fome mesmo, gente, não tem jeito. Você pode até querer montar a salada, mas você monta a salada comendo a bolacha de fome. Eu até falo isso com a Bruna, tá sendo uma dificuldade, porque igual eu opero ali 8 ou 10 horas, e aí como que tá na frente, muitas vezes aí vou pra clínica, tem que tanto de paciente pra eu ver, e aí, igual hoje eu só almocei. E aí na correria, agora eu comprei. Então assim, até eu tá faltando minha organização pra eu melhorar mais. É fundamental. Eu tô sentindo isso, entendeu? Ultimamente, eu vou ter que me organizar melhor, a questão ali da clínica, levar uma marmitinha, porque senão a gente come muito errado, né? E a gente precisa... Porque hoje o mundo pede praticidade. Então, se você chegar, se atender o dia todo, passou... Médico, assim, eu falo que são um dos meus pacientes mais difíceis. Ainda mais médico que opera, a gente fica ali horas em pé, 24 horas. Vai fazer o quê? Vai pegar um lanche ali no meio da cirurgia? Não existe isso, não. Não. E o mais interessante, hein, gente? Isso aí que eu vou falar, quem é médico sabe, uns estudos mostraram, por mais que a gente cuide da saúde, um dos piores questão de saúde são os médicos hoje em dia, que tá tendo a menor qualidade de vida e muitas vezes com as piores saúdes, são os médicos. Sim. Por quê? Justamente isso, a correria do dia a dia, falta de praticidade, vai deixando passar na hora que veja virou uma bola de neve. Eu tenho paciente médico que já falou assim, não, eu não bebo água para não fazer xixi. Entendeu? Não bebo água para não fazer xixi. Eu falo, vai fazer xixi, vai atrasar, vai pôr mais tempo ali, mas vai fazer xixi. Deixando de beber água para fazer xixi. Isso acontece, porque passa o dia todo ali, não, só aqui, acabou amanhã, a vida passou. Então, quando a gente tem um ambiente organizado para aquilo, é outra coisa. Mas chegou em casa, tá morrendo de fome. Chegou em casa morrendo de fome. Gente, é o que vê pela frente. É desesperador. É igual quando você tá com vontade de fazer xixi, vai chegando perto da hora de fazer xixi, né? Você precisa fazer xixi. Então, você tá com fome. Na hora que você tava atendendo, você não vê. Aí você vai deixando passar. Na hora que vai entrando dentro do carro. Na hora que vai chegar na porta da casa, abriu a porta da casa... Vai correndo. Vou fazer uma salada. Não vai, não. Mas vai comer um pedaço de bolo que tá ali. Não vai fazer uma salada. Eu não vou fazer uma salada. Eu te garanto que eu não vou fazer uma salada. Mas se tiver uma coisa organizada, pronta... Organizada. Aí você já come ali uma coisa saudável, pronto. E até pros nossos filhos. Eu falo, gente, deixa tudo... Deixa picado. Deixa fácil. Eu falo, viva o hoje, cuida do seu eu de amanhã. Tem gente que fala assim, tá doido. Mas é isso. O seu eu de amanhã vai te agradecer se tiver picado aí. Né? Porque se a gente for até pegar e falar assim, não, eu vou pegar e picar uma manga. Até isso a gente fica com preguiça na hora, você não faz, não. Luísa, e vamos falar uma coisa aqui que é super importante, inclusive foi o nosso paciente em conjunto que a gente tratou, que é o José. O José é uma história super interessante. Esse paciente, gente, ele perdeu 80 quilos sem cirurgia bariátrica. O que ele falou, doutor, o que mais me ajudou foi o meu controle emocional para perda de peso. Porque ele tinha várias crenças ali, né? Vários traumas, principalmente de infância e adolescência. E quando ele fez esse tratamento com psiquiatra, com psicologia junto, ele conseguiu alinhar a dieta dele, né? Então, você trabalha junto com a sua mãe, que é psiquiatra, então vocês têm muita experiência nisso. Então, conta essa importância de alinhar a parte de nutricional com essa parte também hoje de inteligência emocional. Sim. Então, a gente come por vários motivos, né? Não só por fome física. A gente come por
uma fuga, prazer, né? a gente come por fuga, a gente come por medo, a gente come por felicidade, a gente come por tristeza, a gente Ansiedade. come por emoções, a gente come por ansiedade. E cada pessoa tem válvulas de escape e muitas pessoas, algumas vão ser na bebida, tem gente que fuma, e tem pessoas que vão Na direto comida. para comida. E a nossa relação com o alimento, ela vem desde o nosso nascimento, desde o momento em que você tem uma amamentação, que é aquele primeiro contato, e é satisfatório. Então, naquele primeiro contato com a alimentação, gera um prazer. Então, no nosso primeiro contato com a alimentação, ele já tem um prazer associado. Então, não tem como a gente separar a alimentação e nem querer que seja assim. Eu não quero nunca que um paciente meu não tenha prazer em se alimentar. Eu não quero isso, mas eu quero que ele aprenda, que ele volte a entender de fome e saciedade, ele volte a sentir os aspectos fisiológicos dele. Então, o comer emocional, ele existe. E fome de quê, né? Fome de quê que você tem? Às vezes, e muitas vezes, não é uma fome fisiológica. A fome fisiológica, ela não escolhe. É aquela fome do cheguei em casa. Gente, se tiver tal franguinho, isso aqui você come. Se tiver aquele, você come. Não, e é igual a gente, né? Ah, hoje eu trabalhei demais, agora eu quero chegar em casa que eu mereço, vou comer uma pizza. A recompensa. Vou tomar um refrigerante. Então, assim, vou me relaxar, eu mereço. A né? recompensa. Então, a gente vê essas crenças muito têm ser quebrado. Inclusive, eu até te falei hoje mais cedo, né? Nossa, eu te caminhei um paciente hoje porque é um paciente que eu vi que precisa de um acompanhamento psiquiátrico, que ela já está em acompanhamento. Então, a paciente tem depressão, uma ansiedade altíssima, alto nível, tomando vários remédios, e ela não consegue emagrecer. Eu falei, a primeira coisa, não vou te passar nenhum protocolo antes de você controlar toda essa parte sua de ansiedade e depressão junto com o psiquiatra, só que tem que ser um psiquiatra da nossa confiança, que é acostumado a mexer junto com o dieta oficial. Você vai na Luísa e na mãe dela. Sim. Porque elas já são treinadas nisso. Porque se você não controlar todas essas crenças suas, toda essa parte psicológica sua, toda essa ansiedade, você não vai conseguir. Muitos pacientes engordam por ansiedade. Muitos pacientes engordam por compulsão alimentar. Porque naquele momento ele desconta e ele come sem ver. E ainda fala assim, não, tô comendo certinho, tô comendo nada, né? Você não vê comendo, gente. É assim, você vê só depois que jogou o saquinho no lixo ali. E precisa de ajuda nesse momento. E é importante, não é vergonha pedir ajuda. Então, quando a gente fala de que a obesidade é uma doença que precisa de medicamento, da mesma forma, os transtornos mentais e condições mentais de ansiedade. O nosso mundo hoje... Sim. O que eu vejo, assim, não é a maioria dos pacientes, mas a gente sabe que tem uma parcela grande dos pacientes que precisa desse acompanhamento. Precisa. E é fundamental. Então, quando eu já percebo aquele start ali, opa, esse paciente aqui, ele precisa de um acompanhamento com um psiquiatra psicológico, porque, assim, se ele não melhorar isso, ele não vai. Então, assim, tem pacientes que não precisam, lógico, tá tudo ok essa parte, mas também hoje eu vejo uma grande parcela de pacientes que precisa, principalmente de traumas que tem, de crenças que vem trazendo de infância, de adolescência, e aquilo é uma coisa somatória, né? Sim. Então, se ele não regularizar, por isso que eu acho bem interessante esse trabalho que você faz com a sua mãe, que vocês conseguem alinhar, né? Sim. Junto com a psiquiatria. Porque hoje a alimentação, o eixo intestino-cérebro, ele traz essa conexão entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Então, do que a gente se alimenta tem aspectos no nosso cérebro também. Então, é diretamente, sabe? Além de ser bidirecional, é algo direto. A associação é direta. Então, tem tantos os aspectos emocionais mesmo, de um comer emocional, quanto aspectos químicos, que a gente fala de desbalanços mesmo, que tem que ser corrigidos, da mesma forma que a gente vai corrigir uma carência nutricional, pode ser indicado medicações. Tanto é que tem medicações hoje, que são medicações psiquiátricas que são usadas de forma off-label na perda de peso. Sim, com certeza. Porque elas vão atuar nisso, nesse sistema de recompensa, que é o que a gente está falando. É o sistema de recompensa. E o mundo hoje, com a tecnologia, eu chamo de dopamina barata, mas é aquela dopamina imediata. Então, hoje, cada vez mais, a gente vai buscar isso, porque é a forma como o mundo funciona. Então, a gente tem que querer uma gratificação posterior, que é o exercício físico, que é o abrir mão de algo, porque é difícil abrir mão do agora para um bem maior depois. E quando a gente aprende isso, a gente vai ter nesse domínio, e aprende a falar não, sim, você começa a ver que vem mais fácil. Então, é um hábito que te demanda algo que você pensa que é difícil, mas para ter uma vida mais fácil. Sim. Então, em muitos momentos, tanto os aspectos emocionais, sim, existe o comer emocional, quanto
fazer um tratamento para cuidar de questões psíquicas e desbalanços que a gente tem mesmo. Gente, não sei vocês, mas eu aprendi muito hoje aqui nesse podcast. Obrigado, viu, Eu que Luísa, agradeço, pela André. presença. Eu anotei aqui cabeça de Ozempic, que eu não sabia esse termo. Gente do céu. A importância da organização, principalmente para quem quer fazer uma alimentação mais saudável e balanceada, porque eu mesmo estou pecando muito nessa, principalmente médico, cirurgião, você sabe que é uma correria, mas eu sei que dá para melhorar. Então, até por questão da minha saúde. Então, eu aprendi demais. Espero que você também tenha aprendido muito. E se ainda ficou alguma dúvida aqui, se você ainda tem, então mande aqui nos comentários que a nossa equipe vai estar respondendo aí para vocês. Já quero também que você deixe a sugestão do próximo podcast, o que você quer que a gente fale aqui no Pod Plástica para vocês, tá? E, Luiz, é o seguinte, a gente tem um ritual aqui, é o seguinte, ó, imagina que esse microfone que você tá aí agora, ó, ele vai atingir quase os 6 bilhões de pessoas que tem no mundo hoje. Então, se você puder fazer, ou se você puder orientar as pessoas com alguma mensagem, qual mensagem você deixaria aqui para a população mundial hoje? Eu acho que dentro da nossa conversa e sobre tudo que a gente falou, tanto englobando os aspectos da cirurgia plástica funcional como um geral desse meio de saúde, confie no profissional, que eu acho que essa é a mensagem do dia. Confiar no seu médico, confiar no seu nutricionista, confiar no profissional que te acompanha. Porque quando você confia no profissional e faz as preparações, e faz o que essa pessoa te indicou, confia no processo, aquela pessoa cuida de você e não tem erro. Então, quando você entrega, e para nós é muito gratificante também ver o paciente melhor cada dia. Então, confia no profissional, faz o que foi indicado. A gente vê, por exemplo, dentro, né, da cirurgia, os pacientes que fizeram tudo certinho, é outra vida. Então, confia no profissional. Busca um profissional que você se sente bem e confia nele. É o que eu falo aqui, né? Primeiro, você tem que querer, né? Depois, tem que querer. Não adianta se for o outro... Ah, é porque é... A gente fala que tem que ajudar quem quer ser ajudado, né? Justamente. Ah, minha esposa quer... Não, primeiro você tem que querer. Você tem que buscar a mudança, né? Segundo, como você falou, confiar no profissional que tá ali. Porque você tem certeza, hoje um profissional bem capacitado, ele quer o melhor pro paciente dele, né? E terceiro, seguir. Seguir, não adianta você confiar se você também não seguir. Então, por isso que hoje a gente faz todos os protocolos ali, mas eu quero que o paciente faça dentro da nossa clínica, porque eu vou seguir ele também, vou saber o que ele está fazendo. E é isso que acho que é o importante pro nosso paciente, né? É isso, gente. E pra gente finalizar aqui o nosso Pod Plástica, a gente tem um ritual aqui também, justamente para quê? Para as pessoas buscar a sua nova era. Então, na hora que eu gritar aqui nova, você vai finalizar com era. Pode ser? Combinado. Nova! Era!